E eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como a gente vai conseguir se apegar à Bíblia mesmo em meio a essa mudança, dessa modernidade. E a gente vai estudar o problema que é acontecer isso. Não é somente solução, mas, como eu posso dizer para vocês, que o exagero em tecnologia pode justamente gerar dificuldades e problemas, não somente no ser humano, mas também como igreja, e eu vou trazer para vocês justamente essa problemática para a gente analisar e refletir, para que, se não está acontecendo com a gente hoje, a gente possa, então, se precaver, se adiantar e evitar os problemas que as próximas gerações vão estar enfrentando. Então, nós, como igreja, vamos estar estudando hoje sobre essa adaptabilidade do texto bíblico. Será que tem como a gente adaptar? Não tem como? A forma que a gente prega e o que é que a gente pode fazer para pregar o evangelho? O texto base justamente vai ser 1 Coríntios, então vou pedir para vocês abrirem 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22. Nós vamos ver outros textos, mas você vai ficar marcado com esse, certo? Então, durante o sermão, eu vou falar outros textos, mas não deixe de marcar, porque a gente vai voltar para esse aqui, tá bom? Antes da gente ler o texto, vamos fazer uma breve oração, pedindo a bênção dos céus. Senhor Deus, estamos aqui com a Bíblia aberta. Nos ajuda, Senhor, para que possamos entender o texto, que a gente possa meditar, possa refletir e que nós possamos, Senhor, trazer essa mensagem no nosso coração. Te oramos, pedimos a unção, Senhor, nesse momento. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios 9, verso 22 diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O texto é claro, está em português, e diz que nós precisamos fazer tudo para com o Evangelho, para a pregação. E se fazer fraco para os fracos, se fazer pobre para os pobres, e justamente sentir e se colocar no lugar daquela pessoa. Foi quando eu comecei a pensar, vale tudo para a gente pregar o Evangelho? Em termos de pregação do Evangelho, vale exatamente tudo? A gente vai entrar agora nas baladas, vai entrar no meio do show, vai entrar agora, porque tem que me fazer tudo, né? Se eu tenho que me fazer fraco com os fracos, então eu vou na esquina e ficar ali no meio das prostitutas, e não só ficar no meio delas, mas eu tenho que me parecer com elas. Não é verdade? É isso que está falando o texto. E aí? Existe uma problemática que a gente vive hoje, que é justamente a gente tentar adaptar o conceito do texto bíblico para a minha necessidade. Eu quero ir para a balada. Aí eu falo assim, olha, eu tenho que me parecer com o povo, eu tenho que ir para a balada, porque eu vou pregar sobre o Evangelho, eu tenho que fazer isso mesmo, porque a Bíblia está falando, está na Bíblia. É o texto. O que justamente o texto bíblico fala é que nós temos meios suficientes para pregar o Evangelho. Nós temos. E precisamos usar todos esses meios. O que a gente não pode é adaptar o conceito da Bíblia. Eu posso adaptar a forma que eu falo, mas eu não posso adaptar o que eu falo. Entendeu a diferença? Eu posso chegar na prostituta lá na esquina e pregar sobre o Evangelho, posso. Mas eu não posso me parecer com ela. Eu posso adaptar a forma que eu falo. Eu não posso adaptar o que eu estou falando. Porque princípio não se negocia. Mas a gente pode negociar justamente e conversar sobre a forma com que a gente vai transmitir esse princípio. Por isso que aqui em Coríntios está falando, eu me fiz fraco, eu fui lá no meio deles para ver o que eles estavam passando.
E eu estive participando de algumas experiências, eu fui no Porto da Ilha e estava lá, morei com eles, vivi com eles, conversei com eles, mas eu não era dali. E todo mundo sabia que eu não era dali. Eu era o pastor e eu falava de forma diferente do que as outras pessoas. Não é por estar ali que eu deveria ser igual a eles. Logo quando eu era criancinha, meus pais foram morar num dos bairros mais perigosos de Recife. E estávamos morando lá e a gente morava num condomínio. E minha mãe falava assim, olha, você mora aqui, mas você não pertence a esse lugar. Você só está morando aqui por enquanto, mas você não pertence a esse lugar. Você é adventista, você tem que lembrar do que você quer da sua vida. Os meninos me ofereciam bebida, me ofereciam cigarro, mas eu lembrava que eu morava ali, mas eu não pertencia àquele lugar. E é o que a gente está começando a esquecer. Nós estamos nos adaptando para com o que o mundo está falando. E a modernidade está chegando, Instagram, Twitter e rede social, e a gente acaba justamente entrando nesse dilema. Como é que a igreja vai se adaptar para esse mundo hoje? Isso não deveria nem estar se discutindo e não deveria estar nem se mencionando. A igreja não tem que se adaptar. Princípio não se adapta, não sofre adaptação. A forma com que eu prego, ela pode ser adaptada. O que eu prego, não. O que é que eu entendo como igreja, certo? Só para esclarecer. No meu princípio, aí vai um asterisco e uma citação aqui. Quando eu falar igreja, eu entendo igreja como instituição, são as doutrinas. Então, a doutrina da igreja, ela não pode se adaptar às novas gerações. A nossa doutrina são 28, são baseadas na Bíblia. Isso não pode se adaptar. E a gente vai conversar mais um pouco sobre isso, mas são vários princípios que a gente vê que está sendo colocado em jogo e pensando assim, mas se a igreja fizer isso, e se a gente colocar isso, e se a gente pode fazer isso, e a gente não pode fazer isso. E tem coisa que a gente não pode discutir. O sábado a gente discute? Não, porque é um princípio. Se eu tiro o sábado da igreja, acabou a igreja adventista. Então, os princípios não são negociáveis, não são adaptáveis. Então, como é que eu posso conciliar o texto bíblico que fala me fazer fraco com os fracos, se eu tenho princípios que não podem ser negociáveis? Como é que eu faço para entender isso? Aí eu já expliquei para vocês. Eu posso me fazer fraco, ir para a pessoa, conversar e transmitir o amor de Cristo, mas eu não posso negociar aquilo que eu acredito, e eu vou citar alguns exemplos para vocês agora. Nós sabemos que a modernidade está chegando, e a nossa igreja, como instituição, ela tem algumas formas de pregar o evangelho. Lembrando, a forma ela sofre adaptação, mas um princípio não. Então a igreja entendeu isso, e existem várias formas que a igreja hoje, em meios tecnológicos, usa para pregar o evangelho. Uma das formas mais legais que eu conheço é a plataforma 7 do Felicity Play, que é uma plataforma streaming. O que é isso? Você pode assistir em qualquer hora essa programação. E nessa plataforma, se você colocar no Google Felicity Play, vai abrir desse jeitinho aí. Tem vários seriados, tem vários filmes, tem conteúdo para criança, conteúdo para adulto, tem documentário. Então é a forma que a igreja encontrou no meio tecnológico para pregar o evangelho. Tem algo de errado? Não. Mas aí se a gente pensar assim, mas a igreja tem que se adaptar. Então tudo na igreja agora tem que virar um Felicity Play. Então as programações têm que ser diferentes. Não, não é isso. A forma da pregação. Lembre-se disso. Então a igreja criou essa plataforma e quem quiser pode entrar, pode assistir os seus conteúdos, são todos livres. Tem doutrina? Tem, mas não tem somente doutrina. Tem entretenimento, tem filminho, tem várias coisas legais. No YouTube também. Eu só dei um exemplo aí de um conteúdo para adolescente, para jovem, que particularmente é um amigo meu e é um conteúdo muito legal. É a forma que você prega. E ele está agora entrando para uma série de filmes e vídeos que também é muito legal. Então a igreja está justamente entrando no YouTube também.
Ah, pastor Mateus, o senhor defende muito rede social, defende aí o streaming, não tem nenhum problema com isso. Eu vou mostrar para vocês o problema do que acontece. Quando justamente passa o nível de adaptação. Então entenda aonde eu quero chegar. Não sei quantos conhecem esse seriado. Esse seriado, ele é absolutamente fantástico. Eu não tenho inglês fluente, mas, para mim, o nome desse seriado é Record Keeper, certo? Quem tiver uma pronúncia melhor, aí entendeu. Esse seriado tem um intuito muito legal, é mostrar pra gente o que acontece num grande conflito. E é baseado nos livros de Ellen White. Fantástico. Mas o que foi que aconteceu com esse seriado? A Igreja Adventista estava produzindo essa série de forma institucional, como Igreja Adventista. Mas chegou no meio da produção, a Igreja Adventista, como instituição, viu que este conteúdo estava fugindo do âmbito doutrinário da igreja. Tinha conteúdos ali que não eram oficiais, mas de opiniões dos produtores. O que foi que a Igreja Adventista fez? Tirou justamente da instituição. Então, hoje, este seriado é uma produção independente. Tem opiniões dos produtores. E a Igreja Adventista não lançou esse seriado. É a problemática que a gente tem. Até onde a gente pode ir com a adaptação do Evangelho, que a gente pode entrar justamente num exemplo como esse. De um seriado que tinha tudo para dar certo. E é um seriado muito bom, eu posso falar porque eu assisti e eu sei o conteúdo. Mas tem coisa que você assiste e diz, isso aí tá meio, não sei não, hein? Deu uma forçada, pronto, exatamente, deu uma forçada no texto aí, não é exatamente o que diz. Então, esse seriado mostra um exemplo de uma problemática do que a gente está tratando hoje. É a gente se curvar à adaptação do mundo que a gente vive e colocar em jogo os princípios. O que eu quero dizer para vocês é que nós devemos pregar a todo mundo e das melhores formas que a gente tem. Porém, não podemos negociar os nossos princípios. Foi isso que a Igreja Adventista fez. Viu que estava indo para um lugar onde a instituição não aprovaria e disse, não, eu não quero. E hoje é uma produção independente e é muito legal. E eu aconselho que vocês assistam, mas não com cunho doutrinário, mas com cunho de reflexão, de você saber do que aconteceu no céu. É muito legal, muito reflexivo, mas não tem postura doutrinária. Não é para você aprender justamente os conceitos doutrinários, não é. Certo? Então a gente entra agora, de fato, na problemática. Até que ponto eu posso ser tão problemático assim e adaptar tanto o meu evangelho que ele vai se tornar, então, perdido no meio das doutrinas. E foi analisado várias igrejas que se adaptaram à modernidade. E a gente sabe que algumas religiões, até algumas novas igrejas, vêm com uma postura diferente, de um sermão mais dinâmico, de um sermão onde tem, sei lá, várias coisas que torna mais atrativo. E aconteceu um estudo exaustivo para analisar os problemas dessas igrejas que se adaptaram à pós-modernidade. E eu vou mostrar para vocês hoje do porquê que a Igreja Adventista não negocia princípios. O primeiro problema, justamente, vai ser a sua hermenêutica relativa. Não se preocupa com a busca de um significado fixo no texto. Os pregadores não se empenham na tentativa de descobrir a intenção autoral quando trabalham sobre uma determinada porção das Escrituras. O que é isso? É você ter uma pregação muito legal e muito boa que você diz assim, rapaz, esse pastor é fantástico. Aí você faz uma simples pergunta. O que foi que ele pregou? Aí você responde, não sei, só sei que foi legal. É a pregação que o pastor bota lá uma meia-luz e um fundinho musical e vai falando calmamente e diz, Deus ama vocês. E Deus é amor. E vai te aceitar como você está. E não tem o conteúdo
bíblico. Claro, Deus é amor, mas não é só isso. Nós temos justamente que analisar a profundidade da intenção daquele que escreveu. E eu acho fantástico que Deus, ele não negociou o evangelho. E eu vou dizer uma frase para vocês que eu uso sempre na minha vida, que Deus não mendiga o evangelho. Ele nunca mendigou. Ele nunca implorou para ninguém seguir ele. Você pode olhar para mim e dizer, Mateus, isso aí você já está forçando. Isso aí é demais. Como assim Deus nunca mendigou o evangelho? Eu vou mostrar para vocês um exemplo do que aconteceu e vocês vão refletir onde foi que aconteceu ou poderia acontecer a adaptação. Certo? Vamos lá em Lucas 18. Marca aí Coríntios, certo? Não deixa perder não. Fica marcadinho que a gente vai voltar para ele. Mas traz aí Lucas 18, 22. E aqui justamente vem uma das experiências mais legais que eu acho na Bíblia. Por que é legal? Porque aqui mostra a postura de Jesus. E Jesus conversa com o jovem rico. O jovem rico pergunta a Jesus como é que ele pode ir para o céu. A gente quer ir para o céu, quer ou não quer? Quer. Todos nós queremos ir para o céu. Por isso que nós procuramos uma igreja. Porque a igreja ensina o caminho que a gente deve seguir para a gente aprender a ir para o céu. A igreja diz assim, ore, leia a Bíblia. Então a gente aprende os caminhos para ir para o céu. Então todo mundo quer ir para o céu, então estamos parecidos com o jovem rico. Todo mundo quer ir para o céu. Aí o jovem rico pergunta para Deus, para Jesus. Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a resposta que ele faz? Primeira resposta. Guarda os mandamentos. Aí o jovem rico responde, mas isso eu já faço. Então, primeira característica do jovem rico, ele é adventista. Somos nós. E Jesus fala que não é somente isso que vai levar o jovem rico para o céu. E no verso 22 diz assim, ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O que foi que o jovem rico fez? Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo e foi embora. Jesus disse, olha, você tem um problema, você se apega muito às riquezas. E eu sei o teu problema. Por isso você tem que renunciar ao teu amor ao bem material, porque eu tenho que ser o teu primeiro amor. O que o jovem rico fez foi amar mais os bens materiais acima de Jesus. Esse foi o erro do jovem rico. Pergunta. O texto bíblico informa que Jesus adaptou a doutrina? Não. Jesus insistiu? Não. O que Jesus fez? Deixa tudo e me segue. Não quer, brother? Eu não posso fazer mais nada por ti. Porque é assim que eu trabalho. São esses princípios. Tem que me amar acima de tudo e ponto final. Pastor, mas é porque eu trabalho, mas é porque os meninos, os filhos, e eu não fui para a igreja porque é Deus acima de tudo e ponto final. Não tem negociação. Não tem o que a gente adaptar. Não tem o que a gente mudar. Não tem o que a gente demorar o culto porque o pessoal não veio. Não. É amar a Deus acima de tudo e ponto final. E Deus sempre trabalhou com isso. E os relatos bíblicos para o chamado dos discípulos é impressionante. Eles estavam pescando, Jesus foi lá e disse, vem. Eles largaram tudo e foram. Levi estava cobrando impostos, Jesus passou e disse, vem. Eles largaram tudo e foram. Não teve esposa que segurou, não teve filho que segurou, não teve primo, não teve pai. Vocês não acham que os discípulos tinham família? Claro que tinham. Mas eles não se perguntaram, e agora, o que é que eu tenho que fazer? Não. Eles amaram a Deus acima de tudo e ponto final. E no apelo do jovem rico, Jesus não negocia o evangelho. Jesus diz assim, olha, para me seguir tem que vender tudo, porque você é muito ganancioso. Você tem que me amar acima de tudo. E Jesus não negocia.
E eu já vi muita gente criando desculpa. Mas é porque se eu não trabalhar no sábado, vai me demitir. E o que é que eu vou dar para meus filhos? Não se negocia, não tem o que a gente discutir, não tem o que a gente conversar. A princípio, não se negocia. E quando eu chego numa igreja que a gente está analisando, que ela tem uma hermenêutica relativista, que ela justamente vai dizer que a verdade ela é múltipla e atribui o texto sagrado o sentido que acham melhor ou mais conveniente. Ah, mas a verdade é relativa. Já escutou isso ou não? Já cada um interpreta o texto como você entende. Ah, mas você leu isso é porque você está entendendo dessa forma. Não é bem assim, não. Eu entendo de uma forma diferente. Tem isso não existe isso. A Bíblia está em português para facilitar a nossa interpretação. E tem gente que não entende. Imagine se estivesse no original. Então, quando a gente entra, a gente está conversando desde o começo sobre adaptar a igreja aos tempos modernos. Qual é a problemática disso? Primeiro problema, a gente relativizar as coisas. Estamos vivendo o século XXI, 2019, beirando 2020, onde a verdade é relativa, e isso todo mundo sabe. Está correto pensar assim? Não. Mas ao senso comum em dizer assim, a gente tem a nossa verdade. O que me faz feliz e não fere os outros, isso está correto. Já ouviu essa frase? Eu escutei essa frase. Se está te fazendo feliz, mas não fere ninguém, tá certo. Ótimo, vá lá e faça. Sabe quem disse isso? Uma psicóloga disse para mim. Disse exatamente isso. Mateus, você é pastor, mas se ir para a balada te faz feliz, não tem problema, você não está ferindo ninguém. Foi ela que me disse isso. Eu disse, sai para lá, meu. Oxente. E isso deu um negócio na minha cabeça e disse, rapaz, será que é assim mesmo? A felicidade está acima de tudo? E o que nós, como igreja, vivemos é várias pessoas que querem ser felizes e estão procurando a felicidade, mas não estão dispostas a se adaptar para entrar na igreja. Quer que toda a organização igrejeira, toda a doutrina se adapte à sua necessidade. Está entendendo a nossa problemática do que a gente está conversando? E entendeu a postura de Jesus, que ele não negocia os seus princípios? Isso aqui eu vejo direto no Instagram. Um discurso conciliador. Qualquer forma de religião ou de espiritualidade deve ser considerada válida. Então, se você acredita em Deus, está legal. E eu escuto isso muito, de pessoas evangélicas que dizem, mas Deus é um só, então está legal. Você acredita em Deus lá, eu acredito em Deus aqui, então qualquer forma de espiritualidade está aceitável, está legal. Deus é um só e tudo mais. É assim, não. Deus não aceita qualquer tipo de espiritualidade. Se não fosse assim, ele não tinha justamente rejeitado um e aceitado o outro, como foi no caso de Caim e Abel. Que ele aceitou a adoração de um, o nível de espiritualidade de um, e não aceitou o nível de espiritualidade de outro. Ele rejeitou a adoração de um e aceitou a adoração de outro. Então eu entendo que Deus não negocia a adoração. E a gente tem que pensar, será que nós estamos tendo uma adoração adaptada, superficial, que a gente não se aprofunda mais, que nós estamos justamente acostumados a ser superficiais? Vídeo de 2 minutos cansa a gente. Áudio de 5 minutos cansa a gente. Tem mais de 150 caracteres, nem vou ler. A manchete aparece, eu já compartilho. Eu não vou ler que manchete é aquela. Eu não vou ler a matéria inteira. A gente está no mundo superficial. E eu me preocupo com isso porque eu vejo pastores fazendo vídeos no Instagram justamente dessa forma. Com o microfonezinho bem posicionado, com uma musiquinha de fundo, falando manso e dizendo assim, o amor de Deus é para todos. O amor de Deus, você pode vir como você está. Se você não está feliz, venha, Deus vai te fazer feliz. E além do mais, tem pastor que é justamente a pregação coach, né? A gente vai falar disso. Você que encontra
o resultado da tua adoração. Então, se você está com pouca fé, você vai agora trabalhar para você ter uma fé legal. Você não vai orar. Você vai agora ver dentro de você um objetivo de vida e você vai conseguir se modificar. Você pode, você consegue. Você é bom. Você é extraordinário. Você precisa acreditar em você. É assim que a gente entende a Bíblia? Não, a Bíblia diz que a gente não pode confiar no nosso coração. O nosso coração é enganoso. A gente tem que confiar em Deus. Por que eu vejo vários pastores pregando ao contrário? É justamente a adaptação do princípio. Eles não só adaptam a forma de pregar, eles adaptam o princípio e a mensagem. Porque aquela mensagem vende. Então, se todo mundo se atrai por aquela mensagem, eu vou pregar desse jeito. É amor e pronto. É prosperidade. Aí eu vejo um bocado de gente na igreja, um se batendo, não tem nem lugar, e o pastor falando, gente, quem vir vai ganhar o carro, quem vir vai ganhar não sei o quê, quem vir... Então, isso é a mensagem que a pessoa quer ouvir. E é justamente o que o discurso conciliador vai dizer. Eu não posso dizer nada que vai afrontar ou vai justamente dizer que você está errado. Eu não posso dizer que você está errado. Eu tenho somente que arrumar um discurso que vá conciliar a sua ideia com a minha ideia. Está entendendo o perigo que nós como igreja estamos enfrentando? Principalmente como igreja adventista, porque a igreja adventista é uma das poucas que é firme nos seus princípios. E vê outras igrejas se transformando, se adaptando e todo mundo criticando. Está vendo? Aquela igreja faz isso, aquela igreja faz aquilo. Aquela igreja aceita casamento de não sei quem. Aquela igreja faz aquilo. E por que a igreja não tem isso? Por que a igreja adventista não tem isso? Por que a igreja adventista não tem aquilo? Vou te dar um recado. A igreja adventista não vai mudar os princípios porque a gente quer. Porque os princípios são baseados na Bíblia. E a Bíblia não muda. Jesus não muda. Entendeu? Que a tua necessidade vai muito mais além do que justamente o que Deus pensa. Eu vou te dizer. Deus, Ele acha mais importante você ir para o céu do que você ser feliz. Presta atenção nisso. Eu vou repetir. Olha para mim. Deus acha mais importante você ir para o céu do que te fazer feliz. Porque eu, com a Ferrari, eu estaria muito feliz. Se eu fosse rico, eu estaria extraordinariamente feliz. Mas Deus sabe que se Ele me desse uma riqueza muito grande, talvez eu me perdesse, eu fosse aquele jovem rico. Porque eu amaria mais os bens materiais do que a Deus. Então Deus coloca em segundo lugar a nossa felicidade humana. E Ele coloca em primeiro lugar a nossa salvação. Por isso que nós não podemos e nem devemos adaptar os princípios bíblicos. Porque nós é que precisamos dessa adaptação. E Coríntios vai justamente falar disso. O capítulo 9 encerra. Veja o que o capítulo 9 vai dizer. Capítulo 9, verso 26. Aqui diz o que é que deve ser feito para concluir essa concepção da adaptação do Evangelho. No verso 26 diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, mas não como desferindo golpes no ar. Eu não vou fazer o meu trabalho em vão. Eu sei aonde eu vou pregar, eu sei aonde eu tenho que trabalhar, eu sei o meu dom, eu sei o meu talento, então eu não vou dar golpes aleatórios, eu vou dar golpes certeiros. E principalmente, aonde eu vou golpear? Verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que esse texto está falando é que a gente está se preocupando muito em adaptar as coisas. Ah, porque o culto é chato, porque tem que ter isso, tem que ter música, tem que ter banda. Se não tiver um cantor famoso, eu não vou. Se Aratos no Rei não tiver, eu não vou. Então a gente está preocupado muito na adaptação das coisas, na adaptação dos outros, mas a gente não está fazendo o que Coríntios está dizendo, me esmurrando até me tornar escravo.
Isso, o que está sendo declarado aqui, é que a pessoa aceitou tanto o evangelho que diz: eu posso ser preso, eu posso ser maltratado, não importa, eu vou pregar o evangelho, ponto final. Isso eu não vou negociar, eu não vou afrouxar a minha ética. A problemática, uma das principais problemáticas que a gente tem na igreja pós-moderna, é quando a gente vai afrouxar a nossa ética e a nossa moral. Eu acho que foi semana passada, eu vi a publicação de uma pastora que ela foi fazer o primeiro casamento homossexual na denominação dela. E isso todo mundo viu e publicaram, e ela fez um ensaio fotográfico, e isso foi para todo lugar. A igreja adventista tem princípios e não aceita justamente essa postura. Ponto final. O princípio da igreja, ético e moral, não deve ser negociado. Imagina agora a gente aceitar essa adaptação do princípio. Precisamos e podemos aceitar todos como eles são. Então, quem se adapta à igreja ou são as pessoas? Jesus mostra como ele fez isso. Quem não estava disposto a se adaptar para entrar no céu, Deus simplesmente não aceitou e disse: não pode, não vai. Se você não vai se transformar o suficiente para entrar no céu, pode ficar tranquilo, brother, você não vai entrar no céu. É simples. O céu não vai se adaptar para a tua necessidade, não. É você que precisa se adaptar para entender que Deus sabe o melhor para você. É muito interessante que esse problema é tão sério que a gente entra num conceito teológico que se chama teísmo liberal. Teísmo aberto. O que é isso? É saber e entender que o ser humano ele pode tomar conta do seu próprio destino. Deus, ele não é onipresente, onipotente e onisciente. Eu posso tomar conta do meu próprio destino. Isso é o que a teoria diz. Teísmo aberto. Você pode, você consegue. Você é bom o suficiente para ir para o céu. Acredite em você mesmo. Já escutou mensagem parecida ou não escutou? É só o que tem hoje em dia, né? O que a gente não para entender é que quem consegue transformar a gente é Deus. A gente não consegue nada em nós mesmos. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Não adianta a gente questionar a igreja, não adianta a gente questionar os princípios da igreja, não adianta a gente ficar reclamando do ancião, não adianta a gente ficar reclamando do pastor, porque a pregação foi chata, não adianta a gente ficar querendo que as outras coisas se adaptem ao nosso bem-estar e ao nosso gosto. Porque princípio para a gente ir para o céu é só um. Nós devemos nos transformar e ponto final. Em situações que exigem a tomada de decisões no campo moral, fatalmente escolherá a interpretação mais cômoda, que melhor se ajusta aos seus interesses pessoais. Ademais, adotando um discurso conciliador embasado na crença de que a verdade não é única, o novo cristão aplicará essa forma de pensar também em questões éticas, dizendo que não se pode condenar as opções de comportamento de ninguém. E quando a gente faz isso, a gente coloca uma ênfase excessiva na liberdade humana. Nós temos livre-arbítrio, sim. Nós temos o poder de escolha. Mas não podemos colocar uma excessiva liberdade. A gente não sabe o melhor para a gente. A gente não consegue decidir o que a gente realmente quer. E a gente não consegue atribuir isso a Cristo. Porque é muito difícil. Toda a sociedade está falando o contrário. Desde que a gente estuda, assiste desenho, assiste comercial, assiste filme, é o ser humano resolvendo seus próprios problemas com suas próprias convicções. É filme de herói, serial, tudo é assim. Então, desde pequenininho, nós estamos sendo doutrinados a viver uma vida onde nós podemos escolher e lá na frente tudo vai dar certo. É isso que a gente sempre escuta. Por isso que a gente é orgulhoso demais para entrar na igreja e dizer assim: oxe, essa igreja guarda sábado, essa igreja tem que devolver o dízimo,
essa igreja não pode usar brinco, essa igreja não pode usar joia, essa igreja não pode um bocado de coisa, não, essa igreja aí está toda errada, eu vou para a igreja que pode as coisas. Aí a gente vê um público imenso em várias denominações e não entende porque o culto de quarta-feira está vazio. É porque não estamos esmurrando o nosso próprio ser o suficiente. Não estamos nos tornando e nos dobrando à escravidão. E dizendo assim, eu posso fazer tudo pelo Evangelho. E eu vou e pronto. Quando acontece essa problemática da ênfase excessiva, acontece que interpretam a Bíblia como quiser, adotam modelo ético como quiser e consideram-se também dono justamente do seu próprio destino. Eu vi um vídeo, esse vídeo que eu vou dizer para vocês, mas Ellen White, Tia White, ela traz esse texto que eu acho fenomenal. Se vocês puderem anotar, porque Tia White é fantástica, essa mulher é extraordinária. Eu tenho intimidade porque eu estou convivendo com ela aí há vários tempos, lendo os livros, né? Então eu tenho um pouco de intimidade, mas ela é extraordinária, porque ela falou isso há muito tempo atrás, que é o que está acontecendo hoje. Vê o nível dessa menininha aqui. Veja, o mundo cristão de hoje, que tem a pretensão de ter fé em Cristo, vocês querem ter fé em Cristo? Então todo mundo quer ter fé em Cristo, não importa a religião. Então o mundo de hoje quer ter fé em Cristo, legal. Mas rejeita a lei de Deus, comete um erro semelhante ao dos iludidos judeus. Os que professam apegar-se a Cristo, polarizando nele as suas esperanças, ao mesmo tempo que desprezam a lei moral e as profecias, não estão em posição mais segura do que os judeus descrentes. Polarizar as minhas esperanças. Quer dizer assim, eu vou para o céu, vou. Mas eu só vou para o céu se tiver isso, se tiver aquilo, se tiver isso outro. Se puder usar batom vermelho, que eu gosto. Se puder usar saia curta, se puder usar calçadinhos apertadinha, se puder usar topete. Se não puder essas coisas, eu não vou não. Aí polariza a esperança da salvação na sua necessidade. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos um potencial de pregação de evangelho extraordinário. Nós podemos pregar o evangelho. É assim que Coríntios está dizendo. É para a gente se fazer fraco com os fracos, falar a linguagem dos fracos. Mas eu digo para vocês, não podemos negociar os nossos princípios. Eu vi esse vídeo e eu achei muito legal esse vídeo. A ideia do vídeo. Eu não sei exatamente a religião deles, mas foi uma ideia muito legal. Eles foram para próximo do maior evento de rock da Europa. Se eu não me engano, é o Woodstock. E o autor do vídeo, ele era um roqueiro, e ele estava em um show de rock, e ele ouviu uma pregação e se converteu. E ele criou um ministério organizado para ir aos eventos grandes de rock e pregar o evangelho. Porque ele passou por essa transformação. Então ele entende a linguagem daquelas pessoas. E no vídeo, se você for assistir, você vai ver que eles não estão pulando no meio do povo, eles não estão dentro do palco, eles montaram uma tenda externa e as pessoas que estão indo para o evento, eles estão ali pregando. E quem quiser para ouvir. E as pessoas param e têm experiências muito legais. Eu não vou justamente entrar no mérito da doutrina que este rapaz acredita, mas eu só quero analisar para vocês que existem formas da gente pregar o evangelho que podem ser justamente não atacando pedras, mas mesmo a gente fazendo alguma coisa do tipo, a gente não pode negociar os nossos princípios, a gente não pode deixar de falar de sábado, a gente não pode deixar de falar do que a gente acredita. Então o que ele usou e o que ele passou foi algo extraordinário. E ele só estava fazendo aquilo e só organizou os amigos para fazer aquilo porque ele passou por aquela experiência. Ele não estava atacando os roqueiros, ele não estava falando mal dos roqueiros, mas ele estava dizendo para eles, olha, Deus tem algo melhor para vocês. E quando a pessoa vinha, ele pregava o evangelho, ele tinha uma pregação.
E no vídeo mostra alguns trechos dessa pregação. Então eu achei muito interessante que eles acharam formas diferentes de pregar o evangelho. Eu não vou entrar no mérito de dizer se eles estavam negociando princípios, porque eu não sei, não está claro no vídeo. Mas, se nós, como adventistas, tivermos uma ideia semelhante, nós não podemos negociar o que nós acreditamos. Se a gente for dar um estudo, a gente não pode deixar de dar aqueles estudos polêmicos. Eu vou dar o estudo, mas do sábado eu não vou falar agora, não. Eu vou dar um estudo, mas do dízimo eu vou deixar o pastor dar essa do dízimo, que eu não vou dizer, não. A gente tem que dizer o que a gente é. A gente tem que falar o que nós somos. A gente tem que anunciar essa verdade. Agora, precisamos acreditar nessa verdade. Eu não consigo entender uma pessoa que se transforma e vai dizer o que ela não acredita. E foi o que eu vi nesse homem. Ele se transformou, ele mudou e disse assim, eu vou dizer o que eu acredito agora. E tem algumas experiências muito boas nesse vídeo, falando de ateus, o cara se denomina ateu, mas para escutar o sermão, então foi muito legal. Para vocês entenderem como tornar prático dentro da nossa igreja, eu trouxe um vídeo que vai justamente dizer a experiência de uma jornalista no meio de onde ela vive, e ela encontra ali um meio de pregar o evangelho. Uma Ana que está levando histórias e testemunhos de pessoas que têm uma esperança que é em Cristo. A comunicação na minha vida, ela entrou através de um presente no Dia das Mães. Eu assistindo TV em casa e eu não tinha condições de dar um presente para minha mãe. E o programa de TV incentivava as crianças a escrever cartinhas e ter a sorte de tentar ganhar um presente. Eu escrevi várias cartas e fui sorteada. Eu tinha que entregar o presente ao vivo. No outro dia eu estava contratada pela emissora. A minha rotina é bem agitada. Chego na TV 8 horas da manhã, acompanho a equipe de repórteres, onde a gente libera eles para as ruas para fazer as atividades, e também acompanho a edição do material que chega. Todas as vezes que eu chegava na igreja, eu ficava me perguntando como é que eu posso usar o meu talento, né, que Deus me deu para ajudar a igreja. Então, assim, através da igreja, eu percebi que algumas coisas que eu fazia na comunicação não estavam certo e eu precisava mudar aquilo. Eu conversei com o meu patrão e eu disse para ele assim, olha, eu tenho um sonho, trabalhar para a igreja adventista. E eu gostaria de ser repórter para eles, ajudar, trabalhar com eles. E aí foi que meu patrão não gostou. E eu disse para ele assim que eu estava indo para Ouro Preto participar de um encontro. E foi quando ele disse para mim assim, olha, você é uma carta fora do baralho. Pedi minha demissão, a carta de demissão foi feita e eu comuniquei a ele. Olha, tô indo para o encontro de comunicação em Ouro Preto e a minha demissão já está feita. E ele não acreditou. Eu pensava assim, pedi as contas, estou desempregada. Depois de tantos anos prestando serviço para aquela emissora, hoje eu estou aqui no encontro da igreja adventista. O que eu vou fazer? E foi através da mensagem que ele disse lá sobre o nosso trabalho como igreja, a nossa missão nessa terra, sabe, o dom que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu, como nós devemos usar, que eu descobri a real importância de eu estar naquele evento. Quando eu voltava para casa, à noite, algo dizia assim, abra seu e-mail. O meu patrão havia me mandado uma mensagem, dizendo que não tinha aceitado a minha carta de demissão. E aí foi aquele choque, nós tentamos conversar com ela, falamos da importância dela para o contexto do trabalho que a gente precisa que ela desenvolva aqui na empresa e conseguimos chegar no entendimento. Então nós optamos, a gente cede equipamento, a gente cede um tempo, do pouco tempo que nós temos, mas nós cedemos que a gente sabe que é um trabalho muito grandioso. É lamentável ter que trazer notícias tristes como essa todos os dias aqui no programa.
Mas vamos falar de coisa boa? É que fiéis da Igreja Adventista saíram às ruas de Cacoal e distribuíram milhares de livros que falam sobre esperança. Meu nome é Ana Maria Hack, tenho 28 anos, moro em Cacoal, interior de Rondônia, sou repórter, apresentadora e uso meu talento como meu ministério. É que ela percebeu em algum momento da vida dela que no trabalho dela ela não estava fazendo as coisas conforme os princípios bíblicos estavam dizendo. E ela entregou a carta de demissão e disse assim, olha, eu não estou agradando Deus e eu quero agora trabalhar para a Igreja Adventista. Quem se adaptou foi a igreja, foi a Bíblia, foi a instituição. Quem se adaptou? Ela disse assim, eu não estou indo conforme os princípios, eu tenho que mudar minha postura. E quando ela disse para o chefe dela, olha, eu não posso negociar os meus princípios, está aqui minha demissão, e só vai se for assim. O que foi que aconteceu? Tudo ao redor dela mudou. A emissora mudou a programação e disse, não, você é verdadeira, você está aqui, você é sincera, e a gente vai adaptar a nossa programação para que você possa fazer o teu trabalho missionário e você possa estar seguindo os seus princípios bíblicos. É isso que a gente precisa entender. A mensagem bíblica não pode e nem precisa ser adaptada para ninguém. Jesus nunca negociou os princípios da Bíblia. O que precisa ser adaptado é a nossa vida. O que precisa ser esmorrado não é o líder da igreja, não é a igreja, não é a instituição. O que precisa ser esmurrado é o nosso corpo, para virar ao pó e estar submisso à escravidão. É a gente estar disposto a fazer de tudo por Jesus. E dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, e se eu tiver que morrer, é lucro. Eu estou aqui para servir a Cristo. Eu acho muito interessante quando a pessoa entende isso. Para de reclamar das coisas, para de reclamar da igreja e começa a reclamar para você e dizer o que é que eu estou pensando errado? O que é que eu preciso fazer para ir para o céu? O que é que eu preciso corrigir? O que é que eu preciso acertar para me adaptar e chegar no céu? Ellen White diz que nos últimos momentos da raça humana, Jesus vai vir depois dos 1000 anos. E as pessoas que não foram para o céu vão ser ressuscitadas, vão se ajoelhar, vão reconhecer Jesus como seu Salvador e vão dizer, eu não quero ir para o céu. Senhor, Tu é o Salvador mesmo, Tu é bom, Tu é Deus, Tu fez tudo de bom. Eu reconheço isso, é muito legal, mas eu não quero ir para o céu não. E Ellen White diz que as pessoas que não vão para o céu não é por causa da família, não é por causa do filho, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa do ancião. As pessoas não vão para o céu porque elas não vão querer. Elas não estavam disponíveis para se adaptar aos princípios celestiais. E é preciso que nós hoje possamos nos transformar e estarmos prontos para encontrar Cristo. E essa transformação começa de hoje. Não se preocupe se você cair, não se preocupe se você errar, mas a transformação é necessária iniciar hoje. Vai ser cantada a música. Após a música, a gente vai fazer uma oração pedindo misericórdia a Deus para a gente ter força de vontade para começar essa transformação. E parar de querer adaptar a Bíblia aos meus gostos, aos meus princípios, às minhas necessidades. E começar a aceitar os princípios e transformar as minhas necessidades. Que nós possamos hoje estar transformados, modificados. E o principal da mensagem de hoje é mostrar para vocês que se a gente transforma os nossos princípios, a gente começa a errar. E a gente entra nesses erros. A gente começa a ter pregações vazias, começa a negociar a ética, começa a negociar a moral, começa a negociar os nossos princípios. A gente não pode adaptar isso. A gente não pode negociar isso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca negociou seus princípios. Obrigado porque o Senhor nunca mudou. O Senhor é o mesmo sempre.
E, Senhor, como o Senhor nunca muda, nos ensina a entender isso. Nos ensina, Senhor, a nos transformar para entrar na verdadeira adoração, a entrar, Senhor, na verdadeira espiritualidade, que possamos, Senhor, aprender cada vez mais os princípios dos céus e não os nossos. Nos ajuda, Senhor, a nos transformar e estarmos purificados e assim sermos herdeiros do céu e vamos morar juntos. Te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.